Você que tem sua Bíblia, para que possa abri-la no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Primeiro Reis 19, verso 13, nós vamos até o versículo de número 19. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13, diz assim: E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos, abra a tua boca e o teu coração, fale com Deus, diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a voz do teu Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus trouxe cada um de nós aqui neste lugar. Deus tocou, Deus moveu o coração de você que está conectado a este culto agora, via internet, porque Deus tem algo para falar ao nosso coração. Querido Deus e Pai, bendito é o teu nome, louvado é o teu nome, cantamos louvores, adoramos a ti, lemos a tua palavra, e desejamos agora, Senhor, receber a mensagem que vem do Teu Espírito para o nosso Espírito. Senhor, assim como o Senhor já falou comigo neste dia, que o Senhor possa falar também agora à Tua igreja, aos nossos queridos irmãos que estão participando, ó Deus, deste culto. Que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, os Teus filhos, que o Senhor nos dê compreensão do Teu querer, da Tua vontade, que o Senhor nos leve ao centro desta vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, ó Deus, e é o melhor para os nossos caminhos. Seja conosco, Senhor, realize o Teu querer na vida de cada um de nós, os Teus filhos, através desta santa palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos fala a respeito de um profeta de Israel. Poderíamos dizer de um dos grandes profetas, quem sabe talvez um dos maiores, e certamente um dos maiores profetas de Israel. Estamos falando a respeito do profeta Elias, um homem de íntima comunhão, de íntimo relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, quando nós estudamos a vida do profeta Elias, a forma como Deus trabalhou na vida de Elias e através da vida de Elias, nós chegamos então a esta conclusão. Um grande profeta de Israel, um homem que no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, foi suprido as suas necessidades num período de grande seca sobre a terra, quando o Senhor deu ordem a Elias: vá para o ribeiro de Querite, e ali eu farei com que os corvos levem para ti pão e carne. E assim foi, diz a palavra de Deus. Quando o ribeiro secou-se, Deus deu ordem a Elias, dizendo: vai
para Zarefate, que é de Sidom, e ali eu já tenho preparado uma viúva que vai te sustentar. E a palavra de Deus nos diz então, né, que Elias viu a farinha da panela, né, se multiplicar, o azeite se multiplicar, não faltar na casa daquela pobre viúva durante todos os dias de escassez na terra por falta de chuva, né, mas Deus honrou, Deus abençoou, através da vida do seu servo, o profeta que estava ali. Nesta mesma casa, em Zarefate, na casa desta viúva, nós vamos ver depois Elias ressuscitando o filho desta mulher. Nós estamos falando dos grandes feitos que Deus fez na vida de Elias e através de Elias. Elias viu fogo cair do céu e destruir os seus inimigos. Elias é aquele que, passado 3 anos e meio sem chuva sobre a terra, ele desafia os profetas de Baal e de Azera, que eram os profetas que Jezabel havia introduzido no reino de Israel. Lembrando que Jezabel, ela não era israelita, Jezabel, mulher de Acabe, ela era cirofenícia, Acabe era israelita, Acabe era do povo de Israel, mas a palavra de Deus diz que ele fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor, ele se uniu, fez uma aliança, num jugo desigual, com uma mulher idólatra, de um povo idólatra, uma mulher manipuladora, que conseguiu introduzir os seus deuses e a sua crença em Israel, fazendo com que o povo de Deus, o povo de Israel, voltasse as suas costas contra o Senhor. Mas Elias, o profeta de Deus, desafia estes profetas de Baal, quando a palavra de Deus nos faz saber, que o Senhor, honrando a palavra do seu servo, faz com que fogo caia dos céus e consuma todo aquele holocausto. E a palavra de Deus vai nos dizer então que as pessoas, os homens, se arremetem contra os profetas de Baal e os profetas de Azera e os mata todos naquele dia. Estamos falando, irmãos, de um homem de profundas experiências com Deus, de intimidade com Deus, de tal forma, queridos irmãos, que nos faz saber, e colocar Elias na conta de um grande profeta. Porém, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, não é este o Elias que nós enxergamos aqui nesse texto, não é este o Elias que nós vemos, não é um Elias vencedor, não é um Elias vitorioso, não é um Elias destemido, não é um Elias que desafia os profetas e os deuses que na verdade não eram Deus. Nós vemos aqui, olhando para esse texto, um Elias acovardado, um Elias temeroso, um Elias deprimido, é o que nos faz enxergar, escondido dentro de uma caverna no Monte Horebe. E aí nós ficamos pensando, irmãos, o que é que faz um homem de Deus, a semelhança do profeta Elias? E aqui o Senhor já fala comigo e com você, meu querido irmão e irmã, preste atenção, inclusive você que está em casa, que se embora, eu creio que nenhum de nós, talvez alguém, eu não sei, mas eu particularmente posso dizer que eu não tenho ou não tive as experiências que Elias já teve, eu não vivi aquilo nem de perto, o que Elias viveu, mas nem por isso eu posso deixar de dizer, e nem você também pode deixar de dizer, que nós temos as nossas experiências com Deus. Quanto Deus já fez na minha vida, quanto Deus já fez na tua vida. Ouvimos ainda há pouco aqui o testemunho da Caruane, da nossa querida irmã. São experiências profundas que marcam o nosso ser. E então nós passamos a pensar e a refletir. O que é que leva um homem de Deus, a exemplo do profeta Elias, o que leva um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, como eu e você, que temos experiências com Deus, e cada um de nós temos as nossas experiências, ir de um extremo a outro, como foi o profeta Elias? O que é que leva?
O que é que leva um homem de profunda intimidade e comunhão com Deus, que experimentou coisas extraordinárias, sobrenaturais da parte de Deus, de repente ele vai para o outro extremo, um extremo de estar desalentado, um extremo de estar deprimido, de estar desanimado, um extremo de pedir a própria morte, de esconder-se numa caverna. O que é que leva alguém a esta condição? E aí eu preciso dizer para você, meu querido irmão e irmã, pelo Espírito de Deus, que se isto aconteceu com Elias, é possível que venha a acontecer com qualquer um de nós também. Mas para isso nós temos que olhar para dentro da palavra de Deus e buscar pelo Espírito Santo de Deus aprender e compreender, como é que eu posso me livrar de uma situação semelhante a esta que Elias viveu. Porque talvez alguém dissesse: pastor, mas se Elias viveu, se nem Elias escapou de um estado depressivo, de desânimo, diante das circunstâncias de dificuldade, como eu vou escapar? Será que existe alguma forma, será que existe alguma maneira de eu escapar de uma situação como essa, de você escapar de uma situação como essa? Sim, irmãos. Não é porque eu não tive a profundidade das experiências de Elias, no que diz respeito aos sinais, aos prodígios, às maravilhas que Deus operou na sua vida e através da sua vida. Não é porque você talvez não tenha a mesma profundidade das experiências positivas que teve o profeta Elias, é que eu e você também precisamos viver as experiências negativas de Elias. Não, de forma alguma. E aí então, nós olhando para dentro da palavra de Deus, nós vamos observar qual foi o caminho. Qual foi o caminho que Elias fez para ir de um extremo a outro? Qual foi o caminho que Elias fez para sair de uma posição de vitória, para sair de uma posição de fé, para sair de uma posição de ânimo e se declinar, descer a esta condição de desesperança, de desânimo, de frustração, de depressão, a ponto de se esconder, pedir a morte? Qual foi o caminho que Elias fez? E aí eu quero que você redobre a tua atenção, e especialmente você, meu querido irmão, irmã que está em casa, redobre a tua atenção. Nós vamos ver que Elias chegou, ou o início dessa situação em que Elias chegou, começou quando Elias desafiou os profetas de Baal. Os irmãos todos conhecem esta história bíblica, esta passagem, e já citamos aqui. Ali então o Senhor honrou a fé do seu servo, o profeta. O Senhor manda fogo dos céus, consome aquele holocaustos, as pessoas que estavam ali assistindo aquele desafio, elas começam a glorificar a Deus e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se arremete contra os falsos profetas, ou os profetas do falso deus Baal, de Azera, um deus falso também, matam aqueles homens. E a palavra de Deus nos faz saber que, após isto, Elias vai para o monte, para orar a Deus e buscar a Deus, porquanto há 3 anos e meio não chovia sobre a terra. E aquele desafio era justamente para provar quem era o verdadeiro Deus, e que este verdadeiro Deus também pudesse fazer abrir os céus e cair chuva sobre a terra. E a palavra de Deus diz que Elias vai com seu auxiliar para o monte e ora a Deus, e de repente ele vê uma pequena nuvem, diz o texto, do tamanho da mão de um homem, e ele manda correr até Acabe, que estava com a sua carruagem voltando para o palácio, para levar a mensagem a Jezabel, que Baal havia falhado, levar a mensagem para Jezabel, que os profetas de Baal e Azera estavam todos mortos. Elias manda o seu mensageiro correr atrás de Acabe e diz: olha, vai apressadamente para o palácio, vai apressadamente para a sua casa, porque eu ouço o barulho de uma grande e abundante chuva. E a palavra de Deus nos faz entender que quando quando Acabe chega no palácio, já está chovendo, e certamente Jezabel já estava feliz
imaginando que Baal tinha enviado chuva sobre a terra e que Baal havia vencido o Deus de Israel. Mas quando Acabe chega, ele chega com a notícia totalmente contrária. Baal tinha perdido, o Deus de Israel tinha prevalecido, e os profetas de Baal e de Azera estavam mortos. Aquela chuva que estava caindo não era por conta da ação de Baal, mas por conta da ação do único e verdadeiro Deus, o Deus dos céus e da terra. Só que veja bem, irmãos, preste atenção. Ao invés daquele sinal, ao invés daquele prodígio, ao invés daquele acontecimento, mudar o coração daquela idólatra Jezabel, a reação é exatamente o contrário. Ela se enche de ira, ela se enche de raiva, e ela manda um mensageiro até Elias dizer o seguinte: olha, ainda amanhã, a esta mesma hora, o que aconteceu com os profetas de Baal, o que aconteceu com os profetas de Azera, vai acontecer com você também. Ou seja, em palavras muito claras, ela estava dizendo o seguinte: assim como eles morreram, você vai morrer também. Foi a partir daí, meu querido irmão e irmã, que Elias entrou nesse caminho do extremo negativo, porque até então ele vivia um extremo positivo, um extremo de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de sinais, de maravilhas. Ele chegava ao ponto de dizer: sobre a minha palavra acontecerá isso, 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 e Deus honrava a palavra do teu servo. Mas quando Elias recebeu a mensagem de Jezabel dizendo: ainda amanhã, a esta hora, você será como um deles, ou seja, você estará morto, foi aí, querido irmão e irmã, que começou o processo de declínio, que começou o caminho negativo na vida de Elias. E aqui o Senhor começa a falar ao meu e ao teu coração, preste atenção. O Senhor começa a falar com você que está em casa também. Meu querido irmão e irmã, nós temos que policiar tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós vemos. O que nós vemos, o que nós enxergamos e o que nós ouvimos vai influenciar o que nós pensamos, vai influenciar o nosso pensamento. E os nossos pensamentos vão influenciar os nossos sentimentos. E os sentimentos, então, descem para o coração. Os olhos, os ouvidos são janelas da alma. E eu e você, meu querido irmão e irmã, temos que saber o que é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos olhando e o que é que nós estamos ouvindo. Porque o que nós estamos vendo e ouvindo, conforme o pastor já disse, determina aquilo que vem à nossa mente. E aquilo que vem à nossa mente, os nossos pensamentos vão determinar quais são os nossos sentimentos. E os sentimentos descem para o coração. É verdade, irmão e irmã, que nem tudo eu e você podemos evitar de ver ou de ouvir. Infelizmente, nós não temos essa capacidade, de evitar que 100% eu não venha enxergar imagens, fatos negativos que venham influenciar os meus pensamentos. Nem tampouco eu tenho esta capacidade, este poder de impedir com que palavras negativas cheguem aos meus ouvidos. E eu não tenho essa capacidade de ser imune 100%. Involuntariamente, de repente, você olha, vê alguma coisa que te desagrada, que não te faz bem, que faz mal para a tua alma. De repente, você, involuntariamente, numa conversa, acaba ouvindo alguma coisa que não faz bem para você, que aquilo ali é negativo. E neste caso, eu e você, como homem e mulher de Deus, nós temos que aprender a filtrar tudo aquilo que vem aos meus olhos e que é negativo de forma involuntária. Eu tenho que filtrar e já tirar isto da minha mente.
tudo aquilo que vem aos meus ouvidos e que não é bom, que não vai somar, que não vai agradar, que vai prejudicar, eu tenho que aprender a filtrar e já imediatamente deletar isto, excluir isso da nossa mente. Mas a grande verdade é, meu querido irmão e irmã, que grande parte das coisas que nós vemos e grande parte das coisas que nós ouvimos, somos nós quem procuramos ver e somos nós quem procuramos ouvir, especialmente quando nós estamos com um controle remoto na mão. Muda de um canal para o outro, de um canal para o outro, de um canal para o outro. Nem tudo nós conseguimos evitar de ver, nem tudo nós conseguimos evitar de ouvir, mas há muitas coisas que nós vemos porque nós buscamos ver, e há muitas coisas que nós ouvimos porque nós buscamos ouvir. E eu quero reforçar, aquilo que nós vemos e ouvimos, os olhos e os ouvidos são janelas da alma, vão influenciar os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos vão gerar sentimentos, que vai descer dentro do nosso coração, e a palavra de Deus vem nos dizer que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Amém? Neste último ano especialmente, quantas coisas ruins, quantas coisas negativas, quantas coisas terríveis têm estado diante dos nossos olhos e têm estado aos nossos ouvidos todos os dias. E aquilo que o pastor disse, há muita coisa que nós não temos como evitar, mas há muitas coisas que nós devemos evitar. Eu me lembro, irmãos, que ainda no ano passado, talvez um mês ou 2 ou 3, não me lembro, depois que começou a pandemia, eu sei que bem lá atrás, eu orientei os irmãos, eu orientei a igreja e disse, olha, deixe um pouco a televisão, deixe um pouco a televisão, viu? Essas coisas vão intoxicando, essas coisas vão envenenando a nossa alma, o nosso pensamento, vai mexendo com os nossos sentimentos, isto vai gerando em nós um desalento, isso vai gerando em nós um desânimo, isso vai gerando em nós um estado depressivo, e isso não faz bem para nós. E eu penso, irmãos, que passado um ano, nós temos que reforçar a mesma orientação. Meu querido irmão e irmã, policie aquilo que você está vendo, policie aquilo que você está ouvindo. Isso não significa, meu irmão e irmã, que nós defendemos a ignorância. Talvez alguém diga, pastor, mas nós precisamos estar informados. O povo de Deus tem que ser um povo informado. E é verdade, eu concordo com você, é exatamente isso. Homens de Deus, mulheres de Deus não podem viver na ignorância. Não podemos viver alienados, alheios do que está acontecendo. Não, ser informado é importante, é necessário, mas eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, neste tempo todo, deste um ano para cá, o que é que está acontecendo que você ainda não está informado? Qual é a novidade que eu e você vemos ao ligar a televisão, especialmente um noticiário, que é algo que nós já não sabemos? Mas infelizmente, irmãos, diante dos nossos olhos e aos nossos ouvidos, chegam informações que vai mexer com os nossos sentimentos, porquanto a palavra de Deus, de uma forma muito especial, ela vai dizer para mim e para você, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém, igreja? Devemos trazer à nossa mente aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que anima, aquilo que traz esperança. Agora, quando você liga um noticiário de televisão, um rádio, seja lá o que for, aí você vê que média de 1.500 pessoas estão morrendo por dia no Brasil. Que esperança isso gera para você? Que sentimento positivo isso gera na tua alma, no teu espírito? Quando você ouve através dos noticiários todos os dias que os hospitais estão superlotados, que já não tem vaga mais nas UTIs,
né, que pessoas de um lado do estado estão sendo transferidas para o outro lado, porque é o único lugar onde tinha vaga, que os profissionais da área da saúde estão todos exaustos, esgotados. Pastor, mas nós não podemos ficar alienados. É verdade, eu concordo com você, mas eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, lhe perguntar e que você seja fiel e honesto com você mesmo e com Deus. Que benefício isso traz para a tua alma e para o teu espírito, saber que todas estas coisas estão acontecendo, sendo que nós sabemos que estão acontecendo. E quero falar mais, irmãos, quando pelo Espírito Santo de Deus eu trago esta mensagem para você, e esta é uma mensagem que não fica restrita aqui a este ambiente do templo, mas é uma mensagem online, que vai ficar depois no nosso Facebook, no YouTube, que as pessoas estão assistindo e poderão assistir em qualquer outro tempo, em qualquer outro momento, e por isso eu tenho que ter muita responsabilidade. Quero dizer para você que nós não estamos aqui sendo negacionistas em relação à doença, que nós estamos sendo negacionistas em relação ao problema, ao vírus que está aí, à pandemia que está aí, de forma alguma. Ela existe, ela é real, ela está aí, ela é perigosa, ela é letal. Nós temos que tomar todos os cuidados, todas as precauções, todas possíveis, nós temos que tomar, para que nenhum de nós, ou da nossa casa, ou do nosso convívio, ou que não seja, venha a se contaminar. Nós precisamos fazer isto, é tempo de fazer isto, mas eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto a ciência, enquanto a medicina, enquanto os profissionais da área da saúde estão preocupados e cuidando para preservar o corpo, e eles têm que fazer isso porque é a função deles, eles foram chamados por Deus para isto, é uma missão que Deus deu a eles, tanto da ciência, a medicina em si, os médicos, os profissionais, enquanto eles cuidam do corpo, e nós louvamos a Deus pela vida deles, eu como pastor tenho que levar a você o cuidado da alma e do espírito, porque tem muitas pessoas que estão cuidando do corpo, mas estão morrendo espiritualmente, estão morrendo na alma, e estão morrendo na alma justamente por conta disto, de se intoxicarem com informações desnecessárias, porque tem as informações que são necessárias, e as informações necessárias chegam diante de nós, de uma forma ou de outra sempre vai chegar, as informações necessárias, mas eu estou falando daquelas informações desnecessárias, que só vai intoxicando, só vai envenenando, entra pelos nossos olhos, entra pelos nossos ouvidos, influencia o nosso pensamento, gera um sentimento de pessimismo, gera um sentimento de tristeza, gera um sentimento de angústia, isso desce para o coração, a boca vai falar, a boca vai expressar daquilo que o coração está cheio, e a palavra de Deus diz que a vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder das nossas palavras. Amém, igreja? Poder das nossas palavras. Não se fala mais em outra coisa, não se consegue mais se reunir, duas ou três pessoas, sem que realmente se fale nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui mais uma vez enfatizar, irmãos, nós não somos negacionistas, nós não somos irresponsáveis, ao contrário disso, eu alerto a igreja, oriento a igreja, ensino a igreja, irmãos, tome todos os cuidados necessários, tome todas as precauções necessárias, mas sobretudo em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe de cuidar também da sua alma, não deixe de cuidar também do seu espírito, é importante, é necessário que nós façamos isso, Elias, o seu trajeto de declínio começou exatamente por aquilo que ele ouviu, e ele não filtrou, porque quem havia desafiado 850 homens
450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, 850 homens. Por que foi que se atemorizou diante da ameaça de uma mulher, sendo que o Deus que o guardaria e o defenderia foi o mesmo Deus que o guardou e o defendeu em todas as outras circunstâncias? Então, meu irmão e minha irmã, preste atenção, a palavra de Deus é clara, não é? Talvez alguém possa dizer: pastor, mas eu estou aqui na igreja, o pastor me vê aqui frequentemente, o pastor me vê aqui constantemente, né? Por que uma palavra dessas? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém, irmãos? Cuide para que não caia, né? E eu espero, né? Espero no meu coração que mesmo aqueles que estão à distância também estejam bem espiritualmente. Mas infelizmente talvez eu possa estar falando neste momento com pessoas que já estejam sentindo alguma coisa semelhante àquela que Elias estava sentindo, né? Estão começando a sentir uma tristeza, estão começando a sentir já um desalento, um desânimo, uma falta de ânimo, né? Uma depressão, ou pelo menos o início de uma depressão. E o conselho que eu posso lhe dar é exatamente isto: aproveite o teu tempo, meu querido irmão e irmã, né, para trazer à tua mente, para trazer ao teu espírito algo bom, algo positivo. Use esse tempo para ler mais a palavra de Deus, use esse tempo para orar mais, né, use esse tempo para ler bons livros cristãos, né, use esse tempo para fazer planos positivos para a tua vida. Pastor, mas planos positivos nessa época? Planos positivos para a minha vida, planos positivos para a minha família? Sim, ainda que estes planos não possam ser executados agora, mas faça planos e diga: assim que isto passar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquele outro. Amém, igreja? Talvez esses planos não sejam possíveis executar eles agora, mas não deixe de sonhar, meu querido irmão e irmã. Não deixe de sonhar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de pensar positivo, né? Não deixe de estar no centro do querer de Deus, da vontade de Deus, porque quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, né, nós vamos ver que este Elias, e aqui existe mais algo ainda extraordinário que eu não mencionei no início, né? A palavra de Deus diz que Elias ele foi alimentado por um anjo do Senhor que lhe trouxe pão assado sobre as brasas e trouxe uma botija de água, e o texto sagrado vai dizer que com a força daquela comida e daquela bebida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, 40 dias e 40 noites, após ter sido alimentado pelo anjo do Senhor com pão e água. Isto é sobrenatural. Amém, igreja? Isto é sobrenatural. Isso é algo de Deus, isso é Deus presente na vida do seu servo. Só que quando ele chega lá no Monte Horebe, depois de 40 dias de caminhada, ele procura uma caverna naquele monte e ele entra dentro daquele monte, dentro daquela caverna, naquele monte. E aí então o Senhor se apresenta e diz para ele o seguinte: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias, por que é que você está escondido aí dentro desta caverna? E quem sabe, talvez agora o Espírito Santo esteja falando com alguém que possa estar presente, ou alguém que está à distância, e o Espírito Santo está dizendo para você: por que é que você entrou nessa caverna? O que é que você está fazendo nessa caverna? Por que essa tristeza? Por que esse desânimo? Por que esta falta de confiança? Quando o Senhor pergunta a Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Nós vamos observar a palavra de Deus dizendo, no versículo de número 15, do capítulo 19, está dizendo o seguinte, versículo 14, perdão. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora eles buscam a minha vida. Ou seja, Elias estava ali tentando mostrar ao Senhor que ele tinha as suas razões. Senhor, eu estou neste estado porque
teu povo virou as costas para ti, todos os teus profetas foram mortos, só eu fiquei, agora tentam tirar a minha vida. E eu penso, irmãos, que se nós entrarmos por este caminho, todos nós vamos fazer as nossas justificativas, todos nós teremos as nossas razões. Ó Senhor, eu estou assim por conta disso, disso, disso e disso. Vamos procurar de alguma forma justificar diante de Deus. O Senhor está vendo essa pandemia, o Senhor viu quantas pessoas já morreram, morreu um vizinho, morreu um conhecido, às vezes pode ter morrido até um parente. Então, Senhor, esta é a condição. Então, eu preciso realmente ficar na caverna. E pelo amor de Deus, não me interpretem mal, quando eu estou falando aqui ficar na caverna, não estou me referindo ao fato das pessoas não virem ao templo, não estou me referindo ao fato das pessoas ficarem em casa, não, porque o Deus que fala e opera aqui é o Deus que fala e opera em casa também. Amém, igreja? Deus não é mais aqui do que em casa. Não, o mesmo Deus que está aqui está agora na casa de cada irmão, de cada pessoa. Mas quando eu digo na caverna, aquela caverna da alma, porque de repente pode ter alguém, e espero que não tenha, mas pode ter alguém aqui presente dentro do templo e que espiritualmente falando ou emocionalmente falando está dentro de uma caverna. Saia desta caverna. Se você está aqui no templo ou se você está em casa, sai desta caverna. É o que diz aqui a palavra do Senhor no versículo de número 15. Elias, por que é que você está aqui? O que é que você está fazendo? Senhor, o Senhor sabe. Teu povo virou as costas para ti, mataram os teus profetas, só sobrou eu, e agora querem tirar a minha vida também. Vamos ver o que diz o verso 15, versículo 15, por favor. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Elias, não era para você estar aqui, faz o caminho de volta. Quando foi que isto começou? Qual foi o caminho que te levou até aqui? Não policiou, não vigiou os teus olhos, não vigiou os teus ouvidos, permitiu que palavras e imagens contaminassem a tua mente, gerando pensamentos negativos, que trouxe sentimentos negativos, que fez com que você agisse de forma negativa. Volta, volta, faz o caminho inverso agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Faz o caminho inverso. Não fique mergulhado nesta condição, porque esta condição, se preservar o teu corpo, vai matar a tua alma e vai matar o teu espírito. E a palavra de Deus diz, e você conhece, a palavra de Deus diz que tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma, bem como o nosso espírito, são importantes para Deus. Amém, irmãos? Não é só o espírito que é importante, não. O corpo também é importante. Cuidar e preservar o nosso corpo e a nossa saúde é uma das ordenanças da palavra de Deus. O nosso corpo é importante. Não é só o espírito que é importante. Não é só a alma que é importante. Mas também não é só o corpo que é importante. Corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Então você, meu irmão e minha irmã, que está presente ou está à distância, que tem tomado todos os cuidados e todas as precauções para cuidar do teu corpo, você precisa continuar fazendo isso. Você deve dobrar a vigilância em relação a isto, mas também deve dobrar a vigilância em relação a cuidar da tua alma, cuidar das tuas emoções, cuidar dos seus sentimentos e cuidar também do teu espírito, corpo, alma e espírito. Amém, igreja? A ciência e a medicina se ocupam com o corpo. Eu e você, como igreja de Cristo, nos ocupamos com o corpo, alma e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. E eu sei, irmãos, da dificuldade que é
para alguém se manter firme espiritualmente, especialmente quando não pode estar num culto presencial. Eu sei da dificuldade que é, e sei que muitos irmãos, de fato, não podem estar mesmo, né? Não podem estar. E por que é uma dificuldade, irmãos? Porque em casa, assistindo o culto pela internet, seja pela televisão, pelo celular, pelo computador, não importa, a pessoa tem muito mais liberdade e muito mais probabilidade de distração, muito mais probabilidade. Em casa as coisas são informais, é diferente de um culto presencial. Num culto presencial, os irmãos estão todos aqui assentados, à distância, guardando e seguindo os protocolos de saúde necessários, mas os irmãos estão aqui atentos, Ninguém se levanta, ou dificilmente alguém se levanta durante uma mensagem, para ir ao banheiro, para ir tomar água ou qualquer outra coisa, a menos que seja extremamente necessário. Os irmãos estão aqui. Em casa é diferente, em casa se tem mais liberdade, de repente a pessoa está lá e olha, não quero ofender ninguém nesse instante, pelo amor de Deus, mas de repente a pessoa está lá em casa, com uma bacia de pipoca na mão, um copo de refrigerante, um café, alguma coisa lá, um pouco assiste, um pouco conversa, de repente levanta, vai para o banheiro, vai tomar uma água, a hora que volta ali no aparelho, já perdeu aquilo que o pastor estava falando, nem entende mais a mensagem, e aí já não entendeu mesmo, já tira, já vai para o Fantástico, ou vai para o futebol, vai para qualquer outra coisa. Então eu digo o seguinte, para você que está em casa, para você que não pode estar aqui no templo, não há nenhum problema, nós não estamos exigindo, jamais eu fiz isso, os irmãos são testemunhas disso. Eu nunca diminuí o culto do lar ou a participação daqueles que estão no lar em relação àqueles que estão na igreja, mas aquele que não pode estar presencialmente tem que se policiar ainda mais, ainda mais. Sabe por quê? Porque gradativamente, se a pessoa não tiver um policiamento, não, agora é horário do culto, eu vou sentar e vou participar deste culto aqui, até o seu final, gradativamente ele vai deixando. E eu posso provar isso, irmãos, sem nenhum medo de errar. Quando nós começamos, há um ano atrás, quase um ano atrás, os nossos cultos online, a participação das pessoas era maciça, tremenda, extraordinária. Você encontrava com alguém no dia seguinte, o irmão, a irmã vinha falar do culto, vinha falar da mensagem, vinha falar da palavra. Com o passar do tempo, as pessoas perceberam que ela não tinha necessidade, ou pelo menos dentro da sua cabeça, que ela não tinha necessidade de participar do culto online, no mesmo instante. Não, ela podia deixar para participar ou assistir o culto no dia seguinte, a pregação no dia seguinte. Você veja que, de alguma forma, ela já foi relaxando, não, mas vai assistir, vai participar, é do mesmo jeito. Só que, de repente, o tempo foi passando e já no dia seguinte já não dava mais tempo, para ouvir a mensagem, e aí não tem problema, mas agora tem a mensagem de quarta-feira, e as pessoas vão se distanciando, irmãos. Eu e você sabemos disso, não precisa de tanta inteligência para entender o que eu vou dizer. Se você pegar uma brasa viva e tirá-la do meio do braseiro, não é no momento que você tira ela do braseiro e coloca ela ao lado que ela vai se apagar imediatamente. Não é assim. Eu tirei a brasa do braseiro, coloquei aqui, apagou. Não. Ela vai se esfriando lentamente. Mas nesse processo, ela acaba se esfriando por inteiro. E aí não volta mais. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão e irmã, preste atenção nisto. Preste atenção nisso. Eu tenho pedido a Deus, eu tenho clamado a Deus, desde quando começou toda essa situação, relembrando a oração do Senhor Jesus, ali em João capítulo 17, Pai, que nenhum destes que tu me deste se percam. Eu falei lá atrás, eu quero repetir aqui,
de chegar ao final de tudo isso, que nós não sabemos quando vai acabar, mas um dia vai acabar, em algum momento isso vai passar, eu poder olhar para os irmãos e saber que todos estão aqui. Porém, preste atenção, eu não tenho como cuidar da vida espiritual de 500 pessoas. Não tenho. Cada um de nós precisamos cuidar de si mesmo. Amém, igreja? Você entende isto? Para você que está em casa, tudo o que eu tenho buscado fazer, irmãos, é orar pela igreja, é alimentar a igreja com a palavra de Deus, é ter os contatos que é possível ter com os irmãos, via telefone, mensagens de WhatsApp, é a forma como a gente tem conseguido se comunicar com grande parte dos irmãos que não podem estar nos nossos cultos presenciais, mas o mais é cada um que tem que fazer, o mais é cada um que tem que se cuidar, e o mais é cada um que tem que saber, qual é a trajetória que você está. É uma trajetória ascendente, que você tem usado este tempo para aprimorar mais o teu conhecimento da palavra, estreitar mais a tua comunhão e a tua intimidade com Deus? É uma trajetória de subida ou é uma trajetória de descida, de declínio, que vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, se esfriando, até o ponto de realmente não estar mais na presença de Deus? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Volta para o teu caminho, volta, porque ainda o teu tempo não acabou, teu tempo não terminou, viu? Deus tem projetos para a tua vida, Deus tem coisas grandes para a tua vida, os teus sonhos não podem morrer, a tua esperança não pode morrer, a tua alegria não pode morrer, a tua motivação não pode morrer, os teus planos não podem morrer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas policia aquilo que entra pelas janelas da tua alma, os teus olhos e os teus ouvidos. O que é que você está vendo, o que é que você está ouvindo, no que é que você está pensando, quais são os sentimentos que estão sendo gerados dentro de você, o que é que está descendo dentro do teu coração? Você volta, Elias, e você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você vai ungir ainda Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. E a palavra de Deus nos faz saber que este Elias, que durante um momento se viu num estado de depressão, a ponto de desistir de tudo, a ponto de pedir a morte, ele fez aquilo que Deus ordenou e foi transladado ao céu, foi arrebatado ao céu pelo Senhor. Deus tem coisas na minha vida e na tua vida, irmãos, que Deus quer fazer, e eu creio nisso. Quero viver como Elias viveu quando ele saiu daquela caverna, cumprindo os propósitos de Deus até o dia que seja arrebatado pelo Senhor. Amém, igreja? Arrebatado pelo Senhor. Sem perder o ânimo, sem perder a esperança, sem perder a fé que temos em Deus, cuidando sim da nossa saúde, cuidando do nosso corpo, mas também não colocando em segundo plano a nossa alma e o nosso espírito. Diante de Deus, temos que cuidar de tudo isto, e eu sei que Deus nos ajudará. Que Deus tenha falado ao teu coração, que o Espírito Santo tenha falado com você que está em casa, e que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu Santo Espírito. Amém?